Olá, eu sou a professora Rosária e estou cursando o 8º semestre de licenciatura com habilitação em Biologia no campus avançado de Guarantã do Norte, Mato Grosso. E hoje nós iremos falar sobre o transporte de seiva brutas nas angiospermas. As angiospermas são as plantas vasculares que possuem flores e frutos. São as suas características mais marcantes. No grupo das angiospermas já foram identificadas mais de 250 mil tipos, de várias formas, vários tamanhos. As angiospermas, elas apresentam vasos condutores, ou seja, são tecidos especializados destinados ao transporte de seiva que alimentam as células que mantêm essa planta em funcionamento. A estrutura das angiospermas é formada basicamente por 3 partes. Raízes, que são responsáveis por fixar a planta no solo e absorver águas e sais minerais. Nesse grupo, no caso das angiospermas, elas são todas subterrâneas. Existem outros tipos de plantas que, essas raízes podem ser superficiais, mas nas angiospermas elas são todas subterrâneas. O caule, que é a estrutura responsável por sustentar as folhas e fazer o transporte de seiva. O que é o transporte de seiva? É aquele nutriente que foi tirado pela raiz, que captou lá do solo, tirou a água, sais minerais, que são águas e íons, e através do caule vai fazer esse transporte. E além desse transporte, o caule também serve como ligação de raiz até as folhas, No caso que aqui, no caule da planta é que passa os vasos condutores, que são o xilema e floema. As folhas dessa planta, ela é uma estrutura de formato de lâmina, ela é na parte externa da planta, no caso ela é para fora de suas partes. São ricas em cloroplastos e por isso é onde acontece a fotossíntese, que é onde pega essa seiva, a água e sais minerais do solo, e aí através da fotossíntese é produzido os açúcares, que são a seiva elaborada, A energia que é formada. Os frutos são estruturas que se desenvolvem pelo ovário das flores após a fecundação e envolve a semente para protegê-las e nutri-las e, em alguns casos, ajudam na propagação. Sementes são engolidas por pássaros ou comidas por algum outro tipo de animal e através das fezes desse animal que em contato com o solo, elas acabam germinando e acontece a disseminação de plantas. De um lugar eles migram para outro e acaba que essas plantas vão nascendo em outros lugares. O que acontece hoje, um dos problemas que é enfrentado, inclusive em nível mundial, em relação aos polinizadores, são os agrotóxicos. Os produtores de lavouras, os lavoureiros, eles usam o agrotóxico para combater as pragas. E o que acontece? As abelhas, elas vão em busca do néctar das plantas. Quando chega lá, essas flores estão envenenadas e elas acabam morrendo. O que acontece? Tem vários estudos, várias reportagens que falam sobre quantidades enormes de abelhas. Alguns tipos de abelhas, elas estão entrando em extinção por conta do envenenamento nas lavouras. E sem polinizar uma flor, sem levar o pólen de uma flor até a outra, não há a formação dos frutos. As angiospermas, elas são plantas vasculares, como eu já disse, ou seja, elas possuem vasos condutores, que são o xilema e o floema. O xilema, ele é responsável por conduzir água e os sais minerais do solo, ela retira do solo através da raiz e vai com essa seiva até as folhas, que é o principal responsável
pela fotossíntese. É lá que essa seiva retirada do solo é transportada de baixo da raiz para as folhas da planta através do caule, que é feita a fotossíntese, passa por transformação, por todo o processo de fotossíntese, onde essa seiva, que era bruta, se transforma em seiva elaborada, que é a produção dos açúcares, onde acontece toda aquela transformação, que no final vira a seiva elaborada, que é transportada de cima para baixo através do floema. A planta possui dois tipos de xilema, o xilema primário e o xilema secundário. O xilema primário é aquele xilema que é responsável pelo crescimento dessa planta, ou seja, a parte que sobe, cresceu na diagonal. O xilema secundário se forma a partir do câmbio vascular. O xilema secundário, ele é o xilema que se dá através da espessura da árvore, da grossura da árvore, né? A árvore vai engrossando, o responsável por engrossar da árvore é o xilema secundário. Ele transporta a seiva bruta, onde são retiradas águas e sais minerais do solo através da raiz dessa planta, né? Que vai passar pelas células responsáveis por esse transporte. O transporte de seiva bruta, as raízes absorvem do solo os sais minerais através do transporte ativo. Ou seja, aquele transporte que se dá como gradiente de concentração, que é assim, configura gastos de energia para a célula. Porém, ao absorver estes sais minerais, as células das raízes se tornam hipertônica. Assim, a água passa a entrar na raiz naturalmente, por conta da concentração. Primeiro, a raiz vai tirar do solo os sais. Vai concentrar estes sais dentro da raiz, dentro de suas células, e essas células vão ficar hipertônicas, que vão simplesmente atrair a água do solo para dentro dessa raiz, porque ela ficou hipertônica e através do processo de osmose acontece a retirada dessa água do solo. Essa entrada de águas e sais minerais nas raízes da planta gera uma pressão positiva, chamada de pressão da raiz. Essa pressão acaba empurrando a seiva bruta para cima. Seiva bruta é a mistura da água com os sais retirados do solo. Como vai enchendo muito essa raiz, é como se fosse espécies de canudinhos. Vai enchendo pela pressão, vai atraindo mais água, atraindo e vai enchendo muito. E essa pressão vai fazendo com que essa água vai sendo empurrada para cima. Essa mistura, a seiva bruta, vai sendo empurrada para cima por conta da quantidade de água que vai tentando entrar por essa raiz por conta dos sais que estão acumulados lá dentro. E essa água ela vai sendo empurrada em direção às folhas. Então, o xilema ele transporta essa seiva bruta de baixo para cima, da raiz para as folhas. Não podemos esquecer isso jamais. Então, essa seiva bruta vai sendo empurrada em direção às folhas através dos vasos lenhosos. Isso funciona bem em plantas de pequeno porte. Nas plantas de pequeno porte é muito mais fácil. Mas, professora, como que essa água vai sair de lá da raiz, vai chegar lá nas folhas de uma planta grande, de grande porte, de 10, 20 metros de altura? É só através dessa pressão, da pressão positiva? Não, são 3 processos. Até essa água sair da raiz e chegar lá no topo, lá nas folhas dessa planta, ela vai passar por vários processos. E a primeira
é da pressão positiva, onde retira os nutrientes do solo e através dessa pressão osmótica vai subindo, subindo, subindo. Quando chega no nível da planta, vai perder a força. Entenderam? Vai perder a força. E se for uma planta pequena? Funciona perfeitamente. A pressão positiva é o suficiente para levar até as folhas? Depende, se a planta for pequenininha, sim, por que não? Se for de pequeno porte, por que não? Sim, mas se for uma grande? Não. Né? As árvores de grande porte, a pressão da raiz não é o suficiente para empurrar a seiva bruta até o topo do vegetal. Mas então, como a seiva bruta sobe até os galhos mais altos dessa árvore? Com a ajuda da transpiração. O que é a transpiração, professora? A transpiração é o que acontece nas folhas das árvores, através do calor. As folhas das árvores têm uma célula. São os estômatos, espécies de buraquinhos que tem nessas folhas. Uma célula que dá passagem e saída. Então, acontece a transpiração. Com a ajuda da transpiração que ocorre nas folhas, para que essa planta passe pelo processo de fotossíntese, ela precisa dos estômatos, que estão situados nessas folhas, que eles abrem para a troca gasosa. Assim, eles acabam perdendo água através da evapotranspiração. Palavra difícil, mas ela é bem simples se for pensar bem. Através da evapotranspiração, evapora, porque os estômatos se abrem para a troca gasosa e ele perde água. Tem o calor da planta, que faz isso, calor do sol, faz com que essa água transpire pelas folhas. E aí acontece o quê? Que a água vai saindo, vai estimulando a água que está embaixo, que já foi pela pressão da raiz, né? A pressão positiva que aconteceu lá na raiz, já subiu parte. A água vai saindo em cima, é como se estivesse sugando a água em cima. Imagine que tivéssemos um copo de água e um canudo dentro dessa água e eu sugasse na ponta. É automático, eu vou sugando aqui, a aguinha vai entrando lá, né? Então é dessa forma que acontece. Vai saindo a água pelos estômatos das folhas e automático vai entrando água e sais minerais, que a seiva bruta vai entrando pela raiz. Através do processo de evapotranspiração, as folhas acabam ficando com a concentração maior de sais, porque a água vai sendo retirada e vai sendo mandada para a atmosfera, mas os sais não. Então as células das folhas elas acabam ficando com maior concentração de sais. E através do processo osmótico, passam a absorver a seiva bruta, que está passando nos vasos do xilema ali por perto. As células estão mais concentradas de sais, a seiva bruta vai passando e ela vai puxando para ela, por conta do processo de osmose, pela concentração de sais nessas células. A contínua absorção de líquido por parte das células das folhas gera uma tensão constante na coluna de líquidos dentro do xilema, fazendo com que a água seja puxada para cima. Outro fator que ajuda é o tipo de ligação que as moléculas de água formam entre si, ou seja, as famosas pontes de hidrogênio. Essa ligação mantém a coesão entre as moléculas de água, fazendo com que o líquido forme uma rede tridimensional dentro do xilema e se sustente. O que acontece? Os vasos do xilema, as células do xilema, são células alongadas, lenhos, ou como posso explicar melhor? São espécies de canudinhos juntos um com o outro, onde tem a passagem, o espaço dentro. Essas células que formam esse vaso xilema
São células, digamos, células mortas, que faz parte do sistema vascular dos vegetais. Essa célula, ela não possui organelas, ela não possui núcleo, é uma célula que está ali com bastante, que por sinal é formada por bastante lignina, para que forme os vasos, né? A proteção da lateral como se fosse a caneta. Vai entrar, vai passar pelo canudinho e vai subindo. O que acontece? Não sei se vocês já observaram no dia a dia, quando pegamos um copo com água, digamos, você coloca, vai ter uma gota de água. Tem uma gotinha de água que forma e fica pendurada no meu dedo, uma gotinha de água. Por quê, professora, que isso acontece? Isso acontece por causa das ligações feitas entre as moléculas de água. As pontes de hidrogênio, elas vão se aderindo uma à outra e vão colando nas paredes do xilema. Quando você coloca um canudo dentro de um copo com água, você tem um copo com água, você coloca um canudo, você pode observar a água que vai entrar nesse canudo, ela vai ficar acima do nível de água do copo. Por quê? Por conta dessas ligações de hidrogênio. Ela forma uma rede tridimensional. O que quer dizer isso? Porque ela vai se aderindo e ela vai colando nas paredes e vão uma grudando na outra, se ajeitando e vai tomando espaço. Ela vai subindo nas paredes do xilema. A absorção constante de água pela raiz, ela repõe a água perdida pelo estômago durante a transpiração. Então, vai saindo a água pela transpiração e vai repondo uma nova lá na raiz da planta, que ela vai retirando a seiva bruta que está ali próximo à raiz dela. Ela vai captando essa seiva e vai transpirando em cima e vai entrando por baixo. Nós sabemos que a seiva bruta formada por águas e sais minerais consegue no sentido da raiz para as folhas. Ou seja, possui um movimento ascendente de baixo para cima. A explicação mais aceita para esse processo foi desenvolvida por Dickson e foi denominada de teoria de tensão e coesão. O que diz essa teoria, prof? Essa teoria diz que o processo de movimentação de água das plantas é estimulado geralmente com a perda dessa substância na forma de vapor pelos estômatos existentes lá nas folhas. Ou seja, através da transpiração. Prof, mas essas plantas transpiram? Sim, meu querido. Meus queridos, transpira sim. Mas não é igual ao ser humano. Processo totalmente diferente, mas é transpiração, perca de líquido também. Na transpiração, a água presente nos espaços intracelulares da folha diminui. E a água do interior das células repõe essa perca. As células do mesofilo da folha torna-se mais concentrada em íons e moléculas. Com isso, o potencial hídrico diminui. Como essas células adjacentes estão com potencial hídrico maior, a água migra por osmose, está mais concentrado lá nas folhas e está passando a seiva bruta próximo. E por essas folhas estarem com a concentração maior de sais, essa água é atraída através do processo de osmose. Assim, as células vão recebendo as águas das células vizinhas, que atingem o sistema vascular da planta, fazendo com que a água presente no xilema da folha migre desse local para as células do mesofilo. Uma vez que ela desloca de zonas com potencial hídrico mais elevado, a zona com potencial hídrico menos elevado. Pode dizer que a célula do mesofilo ela absorve a seiva inorgânica
provocando uma pressão sucção. Dessa forma, a água é puxada para o topo do vegetal. A migração da água do xilema para a folha provoca um gradiente de potencial, que se propaga por toda a coluna de água presente no xilema. Por causa da coesão existente entre as moléculas de água e sua adesão às paredes do xilema, como eu já expliquei, o processo do canudinho no copo de água, ela forma uma coluna de água contínua que permite a tensão entre as moléculas. De uma maneira mais simplificada, nós podemos dizer que a água é literalmente sugada, fazendo com que a água seja retirada do solo pela raiz e siga via xilema para as outras partes do vegetal. Esse é o processo de transporte de água e sais minerais, ou melhor, é o processo de transporte de seiva bruta, que é feito através do xilema da planta, que é onde retira a água do solo através das raízes, passa pelos vasos condutores do xilema e vai até o topo da planta, ou até as folhas, que é o local onde acontece o processo de fotossíntese, que é um processo químico que acontece através da exposição solar nessa planta, que essa seiva bruta ela é transformada em açúcares ou energia que mantém essa planta em funcionamento.